tarde, tudo bom? Continuando com as informações da nossa semana de combate e prevenção à violência contra o idoso. Hoje teremos uma palestra interessantíssima, formulada pela doutora Lígia Rodrigues Santos, que é médica ginecologista, formada pela FARMEP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, exercendo sua função há mais de 10 anos. Ela é especialista em sexualidade e patologia do trato genital inferior, trabalha na Casa Ser, que é um centro de assistência à saúde sexual e reprodutiva, Casa Ser Dorinha, no atendimento de pessoas cis e trans, para tratamento geral e hormonoterapia. A doutora Lígia atende no seu consultório particular também, que fica na Avenida Conselheiro Carrão, número 2620, sala 1509, no bairro de Vila Carrão, em São Paulo. Então, qualquer contato, vocês podem encontrá-la nesse endereço. Tem a sua página no Instagram e no Facebook. E eu posso assegurar para vocês que é de uma competência absoluta. Vamos lá, as informações da doutora. Sei que vocês vão gostar. Tchau, tchau, pessoal! Tudo bem, pessoal? Meu nome é Lígia, eu sou médica, trabalho aqui na cidade de São Paulo e eu recebi um convite muito especial da Isilda para poder falar um pouco a respeito de saúde do idoso. Então, quando a gente pensa em saúde do idoso, eu tenho que lembrar que eu estou falando, em primeiro lugar, de um bem-estar físico, emocional, mental, porque saúde não é só não estar doente, e relacionado a pessoas com mais de 60 anos, porque é assim que a OMS classifica os idosos, os indivíduos com mais de 60 anos. A gente não pode deixar de levar em consideração que, nesse aspecto de saúde, a gente tem que considerar a questão genética. Então, existem algumas coisas que não podem ser mudadas. Por exemplo, se eu tenho tendência a diabetes, a câncer, a pressão alta, porque eu tenho um histórico familiar que é favorável ao desenvolvimento dessas doenças, isso são coisas que eu não tenho como mexer. Mas existem muitas das doenças relacionadas à saúde do idoso que são associadas a mudanças de vida, a estilo de vida. Então, esse idoso ele vai carregar na velhice o fruto do que ele plantou antes. Então, como é que foi o estilo de vida dessa pessoa, né? Foi uma pessoa que bebeu muito, fumou, que dormiu mal, que teve um trabalho insalubre, que comia mal. Tudo isso, na terceira idade, vai se refletir e no surgimento ou no agravamento de algumas doenças. Então, existem algumas coisas que eu não consigo mexer. Por exemplo, se eu tenho uma tendência, uma genética favorável ao diabetes, pode ser que eu desenvolva o diabetes na terceira idade, sim. Mas a questão da forma como ele vai se manifestar, se mais ou menos intenso, isso pode e deve ser controlado durante a vida. Mesmo que eu comece isso na terceira idade, eu também posso ter melhores resultados e uma longevidade maior. Se for parar para pensar nas doenças que mais acometem os idosos, a gente tem boa parte delas com interferência ambiental, que é o que eu tô falando. Então, doenças cardiovasculares como infarto, angina, o AVC, né, com acidente vascular cerebral, diabetes, doenças pulmonares, então enfisema, bronquites, pneumonias, infecção urinária, osteoporose. Muitas dessas doenças a gente consegue ter um controle melhor simplesmente mudando a alimentação, então procurando ter uma alimentação mais saudável possível, rica em verduras, legumes, menos carboidrato, menos sal, menos enlatados e alimentos ultraprocessados. Aumento da ingestão hídrica é água mesmo, né? Não é ficar tomando suco só, mas tomar água.
Além disso, controle adequado do peso. Então, pessoas que têm obesidade, a obesidade é considerada uma doença que é multifatorial, é uma doença que atinge um processo de inflamação crônica. Então, não é só a questão de desconforto estético. A gente já sabe que o ser obeso vai gerar um processo inflamatório crônico que gera muitas outras alterações no organismo. Então, é importante o controle adequado de peso. E, em geral, você não precisa necessariamente estar magrinho, né? A gente também sabe que a partir dos 40 anos o metabolismo fica extremamente diferente. Então, fica mais difícil a recuperação, a imunidade cai, a mobilidade, cognição, tudo isso muda. Então, para o idoso, manter-se saudável é importante ter um estilo de vida saudável, com alimentação saudável, com exercício físico, mas a gente também tem que pensar no outro lado, que é a questão mental. Também existem muitas doenças ligadas ao envelhecimento que vão atingir o cérebro, como as demências, o Alzheimer, por exemplo, o Parkinson. Então é importante manter-se ativo, manter-se com uma rede de apoio, né? Não só de ir ao médico, não, mas ter amigos, ter atividades na comunidade, igreja, um trabalho, mesmo que seja um trabalho voluntário, um trabalho que eu faço uma vez por semana. Aprender coisas novas é muito importante, então aprenda a tocar um instrumento, aprender uma língua, aprender a cozinhar, se eu não sei cozinhar, a marcenaria, enfim. Aprender algo novo é de grande valor para o desenvolvimento e manutenção das conexões neuronais e faz com que o cérebro se mantenha vivo, né? Além disso, existe também a questão da saúde psíquica, né? Então, os idosos têm muito mais tendência e episódios de depressão do que as pessoas que não estão na terceira idade. Em parte por conta da forma como a nossa sociedade é estruturada. A gente valoriza muito quem produz para a economia, né? Tem quem trabalha e quem já fez a sua parte, quem já trabalhou, quem está numa fase mais de recolhimento, muitas vezes é jogado às traças, né? Então, perdem-se amigos até por conta, dependendo da idade que o idoso tá, né? Então, com 90 anos, muitos dos seus amigos às vezes já morreram. A família pode estar um pouco ausente, então é importante que a gente sempre tenha o contato com outros, ter uma rede de apoio, né? Seja da forma como for. E por fim, não menos importante, a gente tem que lembrar que a saúde sexual também faz parte do bem-estar global do indivíduo. Ao chegar na terceira idade, muda muita coisa, não se tem o mesmo vigor que se tinha antes, ou o mesmo interesse. Às vezes eu tenho um interesse, mas não tenho o mesmo ânimo, e em outras situações eu não tenho interesse em relação ao sexo. Não tem regra, né? Se você tem companheiro, busca um companheiro, é importante você tomar os cuidados como qualquer outra fase da vida em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Então, não é porque eu sou mais velha que eu não posso pegar uma hepatite, um HIV ou qualquer outra coisa assim. Eu tenho que estar aberto à questão de experimentação. Então, sexo na terceira idade pode ser N coisas além da relação com penetração. A gente tem várias formas de se relacionar sexualmente para aqueles que têm companheiro ou que buscam algum tipo de parceiro. Então, procure abrir-se em relação a isso, as possibilidades que existem. E para quem tem companheiro fixo, é ideal que você converse, né, a respeito das suas limitações e estudem alternativas juntos, porque a questão é o carinho que é trocado, né? Muito mais do que a quantidade de orgasmos ou quantidade de relações sexuais que a gente tem. Por fim, a última coisa importante em relação à saúde do idoso é faça seus exames de rotina. Como eu falei, existem coisas que a gente não consegue mexer, existe a carga genética que eu não consigo mutar. E uma das doenças mais prevalentes entre os idosos é o câncer.
E muitas vezes o câncer ele não tem como ser diagnosticado se não for fazendo exame de rotina. Então, vá ao médico periodicamente e faça seus exames de rotina. O médico vai, de acordo com a sua história, de acordo com o seu histórico familiar, com o seu biotipo, ele vai pedir os exames necessários e vai tentar fazer um rastreamento dos tipos de câncer mais comuns e mais prováveis para você. Procure alguém que você goste, então é importante ter empatia com o médico, ter confiança na pessoa que está cuidando de você e não abra mão da sua saúde, sempre tendo em mente que não é só não ficar doente. Ter saúde é ser saudável, é ter um bem-estar global. Resumidamente é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a Zilda pela oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito desse grupo que eu acho o máximo, eu gosto muito de trabalhar com pessoas idosas também. E se cuidem de maneira global. Um beijo enorme, até a próxima.